A paz e a graça do Senhor seja sobre todos os irmãos que me ouvem e aqueles que ouvirão, porque você passará para eles essa meditação e aos seus familiares. Eu quero hoje ler com você no livro de Apocalipse, o capítulo 2, os versos 8, 9 e 10, apenas a primeira frase, ou parte A. Apocalipse 2, 8, 9, 10 diz assim: Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. E aí ele fala do que a igreja padeceria, do que os filhos do Altíssimo padeceriam, prisões e tentações de várias formas, tribulações de várias formas. Mas ele pede ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, acabei lendo o versículo todo. Vamos pensar aqui nesses versículos. Então o Senhor está lá mandando João escrever. João escreve lá para o anjo da igreja. Alguns de nós acreditam que anjo da igreja seria o pastor da igreja, e há aqueles que acreditam que não, que é um anjo designado para cuidar de uma igreja. Então, esse anjo da igreja que seria um ser angelical, um ser celestial. Não vamos discutir isso aqui agora, mas eu fico assim pensando, se isso é anjo celestial, fica complicado a gente pensar no anjo celestial cometendo essas falhas que a gente vê nas igrejas do Apocalipse. Mas enfim, vamos lá. Então, aquele que foi morto e reviveu, aquele que é o primeiro e último, ele disse assim, João, escreve aí, eu sei as tuas obras. Escreve, fala para a igreja lá, fala através do... Fala primeiro ao líder dela. Então, o primeiro a ser... O primeiro alvo a ser atingido pela carta ou a ser informado pela carta é o líder da igreja. Então, o Senhor diz assim, eu sei as tuas obras, eu sei também da tua tribulação, eu sei da tua pobreza. Ou seja, ele sabe tudo o que está acontecendo, não passa nada despercebido. Nada é novidade para o Senhor. Ele sabe como está a situação da igreja e ele sabe a sua também. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe o que você tem feito. Ele sabe da tribulação, das tribulações, e ele sabe da tua pobreza. Ou seja, ele sabe se você é humilde. E a Bíblia, ela nos ensina o seguinte, a ótica do Senhor é o contrário da nossa. Essa igreja de Esmirna se reconhecia, se percebia como pobre. Aí o Senhor vem e diz que ela é rica. Por quê? Porque o pobre ele está, ele tem extinção de apegos. Ele não tem coisas para se apegar.
É o contrário da igreja de Filadélfia. Da igreja, que é isso? Filadélfia não. Da igreja de Laodiceia, no capítulo 3. A igreja, capítulo 3, verso 17, que ela disse assim: eu sou rico. O anjo da igreja dizia assim: eu sou rico, estou farto, não preciso, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E aí o Senhor vem e diz assim: esta era a visão da igreja sobre si mesma. Aí o Senhor vem e diz assim: você nem sequer sabe, você é tão cego que você nem se enxerga. A sua condição, na verdade, a verdade sobre você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Era assim que o Senhor via o anjo da igreja. Um sujeito desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por isso que fica difícil entender que o anjo da igreja é um ser celestial. Porque o anjo da igreja não é um espírito caído. E nós não temos anjos nessa condição de miserável, de pobre, de cego, de nu. Mas enfim, né? Vamos voltar à igreja de Esmirna. Então, essa era a visão da igreja de Laodiceia, do líder dela sobre si mesmo e sobre si mesma. Mas a igreja de Esmirna era o contrário. Por isso ela caiu na graça do Senhor. Ele falou: eu sei da sua pobreza, eu sei da sua dependência. Você não se sente enriquecido. Você não sente que você não tem falta de nada. Não, eu sei da sua dependência de mim. Você reconhece que precisa de mim. Por quê? Por causa das carências que você tem. Aí ele diz: mas você é rico, porque é isso que é rico. É a riqueza da dependência. É de viver na fé no Senhor, de confiar no Senhor, não depender de si mesmo. Aí ele falou: eu também sei, não só das coisas boas, eu sei da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os filhos do Altíssimo, aqueles que receberam Yeshua como seu Salvador, eles são templo do Espírito Santo. E nesta mesma igreja de Esmirna havia os que eram templo do Espírito Santo, mas tinha também um grupo que era a sinagoga de Satanás. Não era o Espírito Santo que estava habitando neles, era Satanás no comando da mente deles. Ele estava reinando neles. Eles estavam sob o domínio dele. Aí o Senhor fala assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Então essa igreja ela caiu na graça do Senhor, porque o Senhor via a sinceridade do seu líder. Apesar de ter esse grupo que era a sinagoga de Satanás. Mas o era por desobediência, não por falta de ensino, não por falta de cuidado, mas por rebelião. Então, havendo rebelião, já é próprio que é de Satanás. E aí o Senhor dá essa palavra: não temas as coisas que há de padecer, ou seja, o Senhor não esconde nada. Ele não impediu que tribulações viessem. Além das tribulações já presentes, ele ainda avisa que vão continuar e que novas coisas virão. E não são coisas
suaves não. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Então, o Senhor permitiria o diabo fazer essa obra para que os seus filhos fossem tentados. E aí ele diz: tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ainda que falem assim, que cheguem para vocês e digam assim: olha, se você não negar a sua fé, você vai morrer. O que o Senhor queria que as pessoas falassem era: pode matar, porque eu continuo crendo, eu continuo amando o Senhor, eu continuo confiando nele. Então, isso é ser fiel até a morte, ser fiel ainda que custe a morte, ser fiel ainda que eu morra por minha fé. E aquele que é fiel, ainda que morra, mesmo que custe a morte, ele vai receber a coroa da vida. Então, qual o valor dessa morte? Ela só antecipa o galardão. Na verdade, não, né? Os galardões serão distribuídos tudo na mesma época. Ninguém vai chegar na frente. Ninguém vai chegar na frente. Todos vão receber no mesmo momento, no mesmo tempo. Mas o importante é que aqueles que são fiéis receberão a coroa da vida. Amados e amadas, há muitas e muitas coroas guardadas lá no céu. E elas são personalizadas. Elas só cabem, cada uma só cabe na cabeça do dono e da dona. Há coroas nos aguardando. Mais que isso, o Pai nos aguarda, o Filho nos aguarda. Que nós continuemos a ser templo do Espírito Santo e que não temamos a nada. Não temamos a nada, nem aos preços dos alimentos. Que nem isso nos cause medo, que nada nos cause medo, porque o Senhor está conosco. Aquele que venceu a morte, aquele que reviveu, não tem problema em trazer alguém à vida, em dar a alguém a coroa da vida. Pai querido, nós dependemos do Senhor. Nós queremos sim ser fiéis até a morte. Queremos confiar em Ti em toda situação, em toda condição. Que seja assim a nossa fé. E que nós tenhamos obras frutíferas para apresentar a Ti. Que nós tenhamos pobreza para apresentar a Ti. A dependência de Ti, a humildade. Que esse seja o nosso perfil, o perfil de filhos. Que seja assim para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, essa pessoa que me ouve. No nome de Yeshua. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.